Então, eu vou fazer a leitura na íntegra, senhor presidente. A proposta de emenda à Constituição, PEC número 65 de 2023, propõe alterar a natureza jurídica do Banco Central do Brasil, de autarquia de natureza especial para empresa pública, e tem como principal objetivo garantir a autonomia orçamentária e financeira da instituição. Aqui eu já quero antecipar que essa empresa pública ela terá natureza autárquica, portanto, ela não terá esta autonomia, conforme está sendo sugerido aqui, porque ele vai precisar de subsídio e de dinheiro do Tesouro Nacional. A PEC prevê que em uma lei complementar disporá sobre os objetivos, estruturas e a organização do Banco Central. Outra lei disporá sobre o relacionamento financeiro entre o Banco Central e a União. A fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial do Banco Central, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União e pelo sistema de controle interno do Banco Central. A proposta determina ainda que os atuais servidores do Banco Central do Brasil será assegurada, nos termos da lei, a opção de forma irretratável entre carreiras congêneres, que são carreiras congêneres no âmbito do Poder Executivo Federal, e o quadro de pessoal do Banco Central. Após término do prazo para opção de servidores, optantes permanecerão em exercício do Banco Central até a recomposição do seu quadro pessoal constante disposto em lei. Na justificação, os autores da matéria defendem que o Banco Central do Brasil possui autonomia operacional concedida pela Lei 179, 24 de fevereiro de 2021, complementada por um arcabouço legal sobre o relacionamento com a União, dado pela Lei 13.820, 2 de maio de 2019. Sustentam que o Banco Central do Brasil não possui autonomia orçamentária e financeira para garantir a plena execução de suas atividades, sendo que na necessidade de recursos financeiros para o cumprimento de sua missão institucional exigiria a alteração do arcabouço legal e esta PEC traria a necessária evolução institucional do Banco Central do Brasil. Ao prever a garantia de recursos para que as atividades relevantes da autarquia monetária, da autoridade monetária, para a sociedade sejam executadas sem constrangimentos financeiros, tanto para o Banco Central quanto para o Tesouro Nacional. O núcleo da proposta consistiria no uso de receitas de senhoriagem. Não sei o que sabem vossas excelências, o que significa senhoriagem. É a diferença entre o que se gasta para produzir moeda e o valor de face da moeda. Essa riqueza seria apropriada pelo Banco Central, enquanto essa riqueza é da nação, é do Brasil, e não de uma instituição isolada. Isso é tirar do povo brasileiro, é tirar de todas as instituições do país que foi eleito, que teve um presidente eleito para estar submetido a uma única instituição, essa riqueza decorrente da senhoriagem, para o financiamento de suas despesas. Os autores da PEC apontam que o uso de receita de senhoriagem para o financiamento das atividades do Banco Central é adotado entre os mais importantes bancos centrais do mundo e que as melhores práticas internacionais recomendam que a permissão para o uso da senhoriagem como fonte de financiamento seja acompanhada de regras para a transferência de resultados da autoridade monetária para a autoridade fiscal. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi designado pelo relator, o senhor Plínio Valério, que apresentou voto pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa, conforme a PEC 65, legislativa da PEC 65 de 2023 e, no mérito, por sua aprovação na forma do Instituto, com acatamento total das emendas 1, 2, 4, 7 e 8 e acatamento parcial das emendas 3, 5 e 6. Em linhas gerais, o substitutivo apresentado pelo senador Plínio Valério manteve o núcleo da proposta, porém alterou a natureza jurídica proposta para o Banco Central do Brasil, de empresa pública para empresa pública
que exerce atividade estatal. Aonde existe essa denominação, empresa pública que exerce atividade estatal. Empresa, como um instrumento jurídico, existe para atividades concorrentes, quando o Estado brasileiro ou o Estado quer concorrer com o setor privado, ele lança a mão da natureza jurídica de empresa. E ela aí pode ter uma atividade concorrente. O Banco Central tem atividades exclusivas de Estado. E aí cria-se aqui uma jabuticaba chamado de empresa pública que exerce atividade estatal. Isso é uma teratologia legislativa. Isso é uma teratologia contra o princípio da separação dos poderes, que é o poder legislativo criar estrutura de empresa para abrigar um órgão típico da atividade exclusiva de Estado. Senhoras e senhores senadores, essa é uma discussão séria. Este país tem institucionalidade séria. Não dá para a gente brincar com a seriedade que é o Banco Central do Brasil. Também determinou que ficam preservadas as competências do Conselho Monetário Nacional previstas na lei. Veja, tudo isso, 179 de 24 de 2021, e aquelas relacionadas à função regulatória do sistema financeiro estabelecido na legislação. Apresentou alterações para garantir a estabilidade dos funcionários e servidores do Banco Central, empresa pública, bem como para evitar perdas no cálculo dos proventos dos aposentados dos quais servidores se optarem por carreira congênere no serviço público. Preste atenção, não existe aposentadoria integral para CLTistas. Não existe emprego público de empresa com estabilidade. Isso é outra teratologia que vai acabar no STF, e depois nós vamos reclamar que o STF está interferindo nas decisões do Congresso. Ah, mas é uma PEC. Mas a PEC não pode ser um instrumento para burlar aquilo que está estabelecido na Constituição como cláusula pétrea, que é a separação dos poderes. Há pouco o senador aqui fez uma digressão sobre a questão da separação dos poderes quando se tratou de terra do marco temporal. E aqui nós estamos vendo o contrário. Quando interessa, as cláusulas pétreas não podem ser chamadas. Agora aqui as cláusulas pétreas são jogadas na lata do lixo, numa verdadeira teratologia legislativa e jurídica, no caso em tela. O substitutivo trouxe inovação, não relacionadas ao seu objeto principal, ao determinar que a autonomia conferida ao Banco Central do Brasil não abrange, restringe, altera ou acumula os serviços próprios da competência dos tabeliões e registradores. Entretanto, ressalvou que tal determinação não alcança a operacionalização de novos produtos financeiros que vierem a ser criados ou regulados pelo Banco Central a partir da utilização de novas tecnologias, processos de criação de produtos do sistema financeiro. Por discordarmos tanto do texto original da PEC quanto do substitutivo proposto pelo relator, estamos apresentando voto em separados nos termos do artigo 132, parágrafo 6º, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Análise. Inconstitucionalidade por vício e violação à separação dos poderes. O princípio da separação dos poderes é estabelecido no artigo 2 da Constituição Federal, que determina: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. A independência entre os poderes tem por finalidade estabelecer um sistema de freios e contrapesos para evitar o abuso e o arbítrio por qualquer dos poderes. A harmonia, por sua vez, exterioriza-se
no respeito às prerrogativas e faculdades atribuídas a cada um deles. A relevância da separação dos poderes é ressaltada pela Constituição Federal ao defini-la como cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, estabelece toda uma estrutura institucional de forma a garantir a independência entre eles, matizada como atribuições e controle recíproco. É cláusula pétrea, senhoras e senhores senadores. Acima, em respeito ao princípio da separação de poderes, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, determina a questão de iniciativas privativas do presidente da República, entre outras, as leis que dispõem sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento de sua remuneração. Servidores públicos da União e territórios, seu regimento jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. E criação, estruturação e atribuição dos ministérios e órgãos da administração pública, seja eles de que natureza for. Então é cláusula pétrea, não é porque é uma emenda constitucional que vai atropelar e tentar burlar o que está dito na própria Constituição, que é cláusula pétrea. Argumentos, portanto, que a PEC 65 de 2023 incorre em vício de iniciativa, pois trata de tema de iniciativa privativa do presidente da República, mas foi propostas por senadores, por uma casa legislativa, por outro poder. Consideramos que as restrições de iniciativa legislativa previstas no artigo 61 da Constituição Federal alcançam a proposta de emenda à Constituição em exame, tanto em vista o conjunto substancial de alterações que são buscadas. Vejamos, a PEC transforma a natureza jurídica de órgão da estrutura do Poder Executivo. Extinguindo uma autarquia para criar uma empresa pública. Estabelece atribuições para essa nova entidade da administração pública, altera o regime jurídico aplicável aos seus servidores, dispõe sobre estabilidade e aposentadoria, promovendo, enfim, inúmeras alterações que afetam profundamente o funcionamento do Banco Central, tudo à revelia do Poder Executivo a quem este banco está vinculado. É uma flagrante inconstitucionalidade, senhoras e senhores senadores e senadoras. Além disso, a PEC prevê que sua regulamentação será feita por meio de lei complementar que será de iniciativa ampla, ou seja, não limitada à iniciativa privativa do presidente da República. Neste aspecto, a PEC determina que a lei complementar, cuja iniciativa observará o disposto no caput do artigo 61, disporá sobre objetivos, estruturas e a organização do Banco Central, ao fazer menção apenas ao caput do artigo 61. Trata-se fugir das restrições de iniciativa legislativas impostas pelo parágrafo 1º, inciso 2º do referido artigo. Tal subterfúgio não faz sentido e claramente fere a separação de poderes, pois não é possível ler-se apenas parte do artigo 61, ignorando a sua essência, que é a restrição de iniciativa legislativa. Certamente, se aprovada essa PEC, será criada enorme incerteza jurídica, com complexas e longas discussões levadas ao Supremo Tribunal Federal sobre sua constitucionalidade. Segundo item, a incompatibilidade entre o modelo de empresa pública e as atribuições típicas de estados exercidas pelo Banco Central do Brasil. A Lei Complementar número 179 de 2021 estabelece que o Banco Central do Brasil
é a autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos. A PEC número 65 de 2023 propõe transformar o Banco Central em empresa pública, como forma de ampliar sua autonomia financeira e administrativa. O objetivo não é sujeitar o Banco Central aos limites de gastos impostos a todos os órgãos da administração pública, nem ao ato de remuneração dos servidores públicos, bem como submetê-lo a regras mais flexíveis de contratação de pessoal e aquisição de bens e serviços, conforme texto apresentado nas demonstrações financeiras do Banco Central. Em razão da composição do seu balanço patrimonial, o resultado do Banco Central é fortemente impactado pelas oscilações nas taxas de câmbios e de juros. Isso ocorre principalmente porque parte relevante dos seus ativos, que compõem as reservas internacionais do país, são constituídas em moeda estrangeira. Além disso, é importante ressaltar que todas as operações do Banco Central visam o alcance dos seus objetivos institucionais e não a obtenção de lucro. Ele é uma instituição que regula o mercado financeiro brasileiro, o sistema financeiro brasileiro. Não é uma empresa que vai concorrer com o Bradesco ou com qualquer outra agência bancária. Dessa forma, a apuração de resultados positivos ou negativos decorre das condições gerais da economia nacional e internacional e da necessidade de atuação do Banco Central do Brasil junto ao sistema financeiro para o cumprimento da sua missão. Dessa forma, em documento oficial, a instituição ressalta seu papel como executor de políticas públicas e que, diferentemente de empresas privadas ou públicas, não tem objetivo de lucro. Não tem objetivo de lucro. Em nosso ordenamento jurídico, as atividades típicas, preste atenção, senhoras e senhores senadores, em nosso ordenamento jurídico, as atividades típicas de Estado são desempenhadas sob regime de direito público. De direito público. Pela administração direta ou pelas autarquias. Neste caso, se for recomendada a gestão administrativa e financeira descentralizada para seu melhor funcionamento. Essa empresa, a autarquia pode ser feita designada para o seu melhor funcionamento. Empresa pública, entidade com personalidade jurídica de direito privado. De direito privado. E as implicações disso nós vamos ver, que é a função exclusiva de Estado que tem que ser exercido por instituições de direito público. E não pode ser exercido por instituições de direito privado de natureza segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Essa empresa pública, entidade com personalidade de direito privado, criada por autorização legal, com patrimônio próprio e próprio capital social integralmente detido pelo poder público. Conforme o artigo 173 da Constituição, as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias são instituições estatais, caracterizadas para a exploração de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Os bens ou serviços produzidos por essas empresas estatais são comercializados no mercado e geram as receitas que pagarão suas despesas. Dessa forma, o Banco Central não se enquadra na caracterização de empresa pública, pois não explora atividade econômica, como faz, por exemplo, na área financeira, os bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Tendo em vista as funções exercidas pelo Banco Central, as quais abrangem, entre outras atribuições, e de uma agência reguladora, regulamentar, controlar e fiscalizar a execução de serviços públicos, sua natureza jurídica deve ser mantida como autarquia de natureza especial, a fim de reafirmar a segurança jurídica na execução dos seus atos, que são típicos dos praticados pela administração pública, típicas da atividade de Estado, e que é exclusiva do Estado. Exclusiva do Estado.
Como bem salientou o procurador do Banco Central, Lademir Gomes da Rocha, em audiência pública na CCJ, a mudança do direito público para privado gera incertezas quanto à fundamentação dos contratos que autoriza o Banco Central do Brasil a interferir no mercado como autoridade monetária. O risco é gravado em situação de instabilidade em que há necessidade de intervenção mais pesadas no sentido de prover liquidez no mercado. É necessário destacar ainda o risco jurídico, que é ao exercício do poder de polícia. O presidente do STF, que autorizou empresas públicas a exercer poder de polícia, como a BTH Trans, deixou claro que não estava compreendido, nesta possibilidade, o exercício de capacidades de normativa que são essenciais ao Banco Central. Há risco para o regime de autorização e de produção pelos quais o Banco Central intervém diretamente na gestão de instituições privadas do sistema financeiro, interferindo pesadamente no direito de propriedade e na liberdade de empresas. Também há risco quanto ao direito sancionador, pois não se trata de aplicação das simples multas de trânsito, mas do exercício da supervisão prudencial e do papel do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. A fragilização do Banco Central como poder de polícia pode acarretar agravamento de risco sistêmico no sistema financeiro nacional, e nós já vivenciamos isso no passado, quando tivemos que fazer o salvamento de todo o sistema financeiro, e a gente se modernizou, e a gente se organizou, e virou o sistema financeiro dos mais organizados do mundo. E agora a gente quer desorganizar. A proposta do relator de PEC, em seu substitutivo de criar uma nova figura jurídica específica para o Banco Central, a empresa pública que exerce atividade estatal, apenas confirma os sérios problemas e incertezas trazidas pela mudança proposta, submetendo a exceção da política monetária e a execução da política monetária e a regulação do sistema financeiro a riscos desnecessários. Terceiro item, criação de precedentes para outros órgãos públicos que tenham receitas próprias e pleitearem autonomia financeira semelhante. Nós vamos ser um país com vários pequenos países, com seus orçamentos, em que o povo, em que esta casa, em que os parlamentares, o governo, o executivo não terão força para definir e estabelecer o orçamento com essas receitas. Se aprovada a PEC, será criado um perigoso precedente, dito isso por André Lara Rezende, num dos debates. Será criado um perigoso precedente para outras autarquias reivindicar autonomia semelhante, com a prerrogativa de financiar suas despesas permanentes a partir de receitas próprias, entre as quais destacamos os seguintes: a CVM, a Previc, a SUSEP, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, Anvisa, ANA, a ANS, a NTT, todas as agências de regulação, por exemplo. Reivindicação semelhante pode vir de órgãos do Poder Executivo, como universidades públicas e, sobretudo, o Ministério Público, do Poder Judiciário, que tem elevado potencial de obter receitas próprias. Tanto os incentivos para aumento de despesas permanentes podem ser substanciais, nestes casos, como para a expansão de receitas, sem o devido cuidado com os seus impactos sobre a atividade econômica em geral, e setores econômicos em particular. O resultado final seria a perda de controle sobre o orçamento da União, com a sua fragmentação em várias partes autônomas, forte aumento das despesas públicas, sem quaisquer preocupações com a eficiência, a economicidade desses gastos, e tudo isso em favor, basicamente, de um seleto grupo de funcionários públicos. Prestem atenção, senhoras e senhores senadores. Quarto, efeitos sobre os servidores públicos do Banco Central. Vamos lá.
O artigo 2º da PEC 65 estabelece que os servidores do Banco Central será assegurada, nos termos da lei, a opção de forma irretratável entre carreiras congêneres, no âmbito do Poder Executivo Federal e o quadro de pessoal do Banco Central, o que nos parece uma afronta direta ao princípio do concurso público. Em que pese o fato do princípio do concurso público não constar do rol de disposições que constituem cláusula pétrea, há manifestação do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso, como, por exemplo, a súmula vinculante número 43, que diz: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Dentre a vasta jurisprudência da Corte sobre o tema, destacamos aqui a inconstitucionalidade das normas que permitiram a investidura em cargos ou empregos públicos de diversos daqueles para os quais prestou concurso. Aqui no caso do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte e outros exemplos. Outro ponto a ser levado em consideração é a falta de definição do que seja carreira congêneres, dadas as especificidades de cada carreira, tais como diferenças de conhecimento, formação e experiências exigidas, de funções e trabalhos exercidos, de remuneração, de local de trabalho, entre outros. A migração do atual funcionário do Banco Central para outra carreira do Poder Executivo Federal ou para a carreira de empregado na empresa pública Banco Central cria enormes incertezas e risco em relação às questões relevantes como estabilidade no emprego, os benefícios de aposentadoria, acesso ao plano de saúde, definição do local de trabalho, entre outras várias situações. Destaque-se aqui que se diante de tantas incertezas, os atuais funcionários do Banco Central migrarem em massa para carreiras congêneres, mesmo com previsão de que eles deverão permanecer no exercício da instituição até a recomposição do seu quadro de pessoal, haverá uma renovação abrupta do quadro de funcionários com perda de conhecimento e experiências essenciais para um bom andamento dos trabalhos da instituição. Além disso, atualmente, o Banco Central do Brasil tem sua autonomia operacional e administrativa reforçada pelo fato de seu quadro de pessoal ser constituído de servidores públicos de carreira com estabilidade no emprego, sendo comum a permanência desses funcionários na instituição por décadas, até a sua aposentadoria. Com a transformação em empresa pública, os funcionários passarão a ser empregados públicos seletistas, sem estabilidade no emprego. Também há muita incerteza sobre a forma de contratação e blindagem da carreira, pois atualmente somente os cargos de diretores e presidentes podem ser ocupados por indicados não egressos da carreira. No Banco Central, empresa poderá haver aumento de cargos de livre provimento com a tendência de ocupação por indicados de fora da carreira, o que pode fragilizar fortemente a supervisão bancária e a regulação do sistema financeiro. O relator da PEC, em seu substitutivo, tentou tratar desses muitos problemas ao prever a estabilidade no emprego nos futuros funcionários seletistas da empresa pública Banco Central, bem como definir regras para preservar os benefícios de aposentadoria dos atuais funcionários da instituição. Ao tentar consertar a PEC, o relator, apesar do voto favorável, deixou transparecer todas as fragilidades jurídicas e de mérito da iniciativa. Ademais, ainda há muitas questões não resolvidas que serão deixadas para a lei complementar. Tal incerteza levou a maioria dos funcionários do Banco Central a rejeitar a PEC, como mostra o resultado da votação formal em que participaram 4.524 servidores da ativa, aposentados e pensionistas, dos quais 3.369 assinalaram a opção 3, sou contra a PEC 65/2023, independentemente de qualquer alteração, uma esmagadora maioria de 74,5%. Aumento da dívida pública. Nós não estamos falando de que vai aumentar o recurso. Vamos ao aumento da dívida pública e riscos associados à interação entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. O Banco Central e o Tesouro Nacional têm forte interação financeira. A conta do Tesouro Nacional, que acolhe todas as disponibilidades financeiras da União, é mantida no Banco Central, que, por sua vez,
utiliza títulos públicos da União em suas operações de controle de liquidez. Prestem atenção nisso, que nós estamos falando de 1,7 trilhões de reais. Nós não estamos falando de 5 bilhões de reais para custear o Banco Central por ano. Nós estamos falando de 1,7 trilhões de reais. Nós estamos falando de uma mobilização diária de 1 trilhão de reais. Por isso que eu chamo de teratológica essa propositura. Tudo isso, que acolhe todas as disponibilidades, como eu falei, da União, tudo isso é regulado por uma legislação que assume que ativos e passivos da instituição também são ativos e passivos da União. A PEC traz incerteza a essa regulação. Na Lei 13.820, de 2 de maio de 2019, que dispõe sobre as relações financeiras entre União e Banco Central do Brasil e sobre a carteira de títulos mantida pelo Banco Central do Brasil para fins de condução da política monetária, as operações entre o Banco Central e o Tesouro Nacional são tratadas como transações financeiras. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Transações financeiras não entram na dívida pública. Se passar a ser uma empresa, esses recursos passam a entrar no cálculo do superávit primário. Isso é uma irresponsabilidade com o povo brasileiro e com o Brasil. Não é possível. Essa cegueira tamanha. As operações entre o Banco Central e o Tesouro Nacional são tratadas como transações financeiras. Essa lei regulamenta a sistemática de transferência de resultados positivos ao Tesouro Nacional, bem como a cobertura de resultados negativos do Banco Central do Brasil. Ao final, por recursos do Tesouro Nacional, essa regulação garante que o Banco Central tem os recursos financeiros necessários para a execução das suas atividades. Não há falta de recursos ao Banco Central para a execução das suas atividades, porque esses recursos, eles são da União. As mudanças promovidas pela PEC podem transformar os fluxos que hoje são considerados financeiros em fluxos primários, em dívida, impactando o resultado primário e o limite de despesa, definidos na Lei Complementar 200, de 30 de agosto de 2023, o regime fiscal sustentável ou o novo arcabouço fiscal. Em outras palavras, a quantidade de empresas públicas não dependente, na qualidade de empresa pública não dependente, caso apresente resultado negativo, o novo Banco Central seria obrigado a demandar aportes e capitalização do Tesouro, que não seriam contabilizados enquanto despesas financeiras, sensibilizando o resultado primário e o limite de despesas. Uma vez que tais resultados, prestem atenção a isso, vocês não estão prestando atenção, é uma coisa muito séria. Vou repetir, para que prestem atenção. Em outras palavras, na qualidade de empresa pública não dependente, caso o resultado negativo, o Banco Central do Brasil seria obrigado a demandar aportes de capitalização do Tesouro, que não seriam contabilizados enquanto despesas financeiras, interferindo no resultado primário e o limite de despesas. Uma vez que tais resultados venham a impactar o resultado fiscal, a transformação do Banco Central em empresa pública representaria um desastre para as contas públicas e, por conseguinte, para a economia brasileira. À guisa da ilustração nos anos de 2022 e 2023, o Banco Central apresentou resultados negativos significativos. O Tesouro Nacional realizou uma transferência de 36,6 bilhões ao Banco Central para cobrir os prejuízos acumulados. Em 2022, esse valor foi diretamente alocado a partir do Orçamento Geral da União em 2023. O Banco Central reportou resultado negativo ainda mais substanciais, atingindo 114 bilhões, e o Tesouro Nacional precisou preparar uma nova alocação de aproximadamente 111 bilhões para cobrir esse déficit. Esse déficit poderia ser no primário e não a transação financeira. Isso impacta na questão, na equação fiscal do país.
É muito sério esse tema para a gente tratar com tanta superficialidade e com tanto amadorismo como está sendo tratado nesta comissão. Essa situação destaca a interdependência financeira entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, evidenciando como as finanças do banco podem impactar diretamente o orçamento nacional. A dinâmica entre essas duas entidades é crucial para a estabilidade fiscal do país, especialmente em períodos de volatilidade econômica e financeira. Não é alvo da proposição legislativa, por exemplo, os impactos da PEC na aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e na forma como se dará a contabilização dos aportes do Tesouro Nacional ao Banco Central sob a forma de gasto primário, que é gasto fiscal. O risco fiscal decorrente da obrigação de lei, da obrigação da União, cobrir os resultados negativos do Banco Central, portanto, não podem ser menosprezados. A contaminação do arcabouço fiscal pelos resultados negativos do Banco Central colocaria em vão todo o esforço que o país está fazendo para combinar responsabilidade fiscal com inclusão social e sustentabilidade ambiental. A ausência de uma avaliação rigorosa e detalhada do impacto da PEC 65 de 2023 sobre a complexa relação financeira entre o Banco Central e o Tesouro já seria motivo suficiente para recomendar a não aprovação da matéria. Além disso, a gestão monetária tem relação direta com a gestão fiscal, de forma que as alterações propostas terão desdobramentos para o cenário fiscal de estabilização da dívida pública. Ressalte-se que, ao efeito financeiro imediato da mudança da natureza jurídica do Banco Central para a empresa pública não dependente, será a aplicação de uma nova forma de contabilizar a dívida pública, o que levará à percepção de aumento da dívida bruta. E todos sabem, eu não sei se os senadores e as senadoras e quem está aqui assistindo e quem está na televisão está assistindo, que o FMI, as agências de risco, todo mundo olha, não é a dívida líquida, é a dívida bruta em relação ao PIB. Esta proposta aumenta em 10% a dívida bruta brasileira. 10%. O montante referente refere-se a títulos públicos, preste atenção, na carteira do Banco Central que não são utilizados em operações compromissadas. Ainda que estão lá, que vai virar dívida pública em 10%, porque nós temos 1/4 da nossa dívida pública em operações compromissadas, o que equivale a 1,7 trilhões de reais. E que passariam a ser contabilizados na dívida. Apesar de ser uma mudança de metodologia contábil, o aumento pode ser impactado sobre a percepção do risco da dívida pela sociedade e por investidores estrangeiros, que comparam dívidas brutas dos países e sobre o nível de resultado primário necessário para estabilizá-la. Parcela substantiva da dívida bruta do governo geral é constituída por títulos na carteira do Banco Central voltadas à gestão da liquidez da economia, sem relação direta com questão fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que o Banco Central emita títulos para fazer gestão de liquidez, de modo que tais títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos, artigo 34, da dívida pública, a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Um ponto crucial, frequentemente negligenciado, é a questão da política monetária por meio do uso extensivo das operações compromissadas, que envolve compra e venda de títulos públicos com acordos de recompra ou revenda. Embora outros bancos centrais também utilizem esse método, o volume dessas operações no Brasil é notavelmente único, distanciando-se assim das práticas internacionais consideradas ideais. O Banco Central brasileiro utiliza as operações compromissadas, que é título da dívida pública, e que gera dívida pública e que impacta na dívida bruta para adicionar ou remover liquidez do sistema bancário, com o objetivo de estabilizar as reservas bancárias e manter a taxa Selic alinhada com a meta definida pelo Copom. Nessas operações, o Banco Central
e o Tesouro Nacional estão sempre envolvidos com os títulos públicos, servindo como garantias para as reservas bancárias. Caso vire empresa não dependente, 10%, ou seja, mais quase metade dos títulos que estão à disposição do governo, que estão no Banco Central, que não estão sendo utilizados, se transformarão imediatamente em dívida bruta do país. Em 24 e 28 de julho de 2024, o Banco Central realizou operações. Aliás, é importante ressaltar que uma parcela significativa da dívida brasileira possui natureza monetária. O que é natureza monetária? Não é déficit fiscal. Não há tal relevância alcançou a cifra de 1,205 trilhões em dezembro de 2023, proporção que representa 11,1% do PIB e aumentou para 12,3% do PIB em fevereiro de 2024. Portanto, a gestão monetária no Brasil está intrinsecamente ligada à gestão da dívida pública e à concessão entre o Banco Central e o Tesouro, a conexão entre o Tesouro e o Banco Central. Não deve ser desconsiderada. Entre 24 e 28 de julho de 2024, o Banco Central realizou operações compromissadas. Veja, em 4 dias, o Banco Central realizou operações compromissadas, tomadoras de recursos de cumprimento de prazo, que é dívida pública, que impacta na dívida bruta da União, e não utilizou a remuneração dos depósitos voluntários como regra, uma lei que nós aprovamos aqui nesta casa, o volume de 1 trilhão por dia. 1 trilhão por dia. Para efeitos de comprovação, em 2026, essas operações apresentavam cerca de 150 bilhões, com valores atualizados. As operações compromissadas sairiam do patamar de cerca de 1% em 2006 para um volume de 24% da dívida bruta geral, que não é dívida fiscal, é dívida de gestão monetária, que contamina a dívida pública, que aumenta o risco do país, que aumenta o prêmio para a rolagem da dívida do governo brasileiro. Um crescimento vertiginoso de operação de curto prazo que evidencia uma relação complexa entre o Banco Central, o Tesouro Nacional e instituições financeiras privadas. Aqui é importante dizer que os bancos não estão trabalhando, estão tudo colocando em fundo para obrigar o governo a fazer compra de título, vender títulos de curto prazo para ganharem mais. Então eles criam os fundos, colocam o dinheiro em fundo, que é para poder o Banco Central não operar, mas já deviam estar fazendo isso. E não está aqui tentando transformar-se em empresa sem cumprir a sua obrigação, que é a gestão monetária, sem interferir na equação fiscal do governo brasileiro e colocando em risco a população do Brasil. As notas de crédito de um país. No geral, a dívida pública federal ocorreu no mês de abril de 2024 de 6,7 bilhões. Além disso, há previsões que indicam que a dívida pública poderá alcançar 7 trilhões no final de 2024. Parcela significativa do montante foi paulatinamente aumentado artificialmente pela utilização das operações compromissadas para a gestão monetária e não por déficit público. Ou ninguém entende isso? Não é déficit público, é gestão monetária que poderia estar sendo resolvida com a remuneração dos depósitos voluntários, sem gerar aumento da dívida pública e reduzindo a relação dívida-PIB. Como eu digo aqui, parcela significativa do montante paulatinamente aumentando artificialmente pela utilização das operações compromissadas, pela gestão monetária, pelo Banco Central. Instrumento já superado pela possibilidade de se utilizar depósitos voluntários. Que gestão do Banco Central é esta? Tem que estar sob questionamento e essa casa foi quem botou esse presidente do Banco Central. Por que não resolve a dívida pública que é monetária e não fiscal e deixa o Brasil exposto com sua nota de risco aumentando e aumentando a dívida bruta brasileira? As notas de crédito de um país, também conhecidas como ratings,
de crédito soberano são avaliações feitas por agências especializadas que indicam a capacidade e a probabilidade de um país pagar suas dívidas. Esses ratings são fundamentais para os investidores, pois influenciam as condições sobre as quais os países podem tomar empréstimos no mercado internacional. Pondero, caso o instrumento de operações compromissadas fosse excluído na gestão monetária, cerca de 1,7 trilhão teriam sido excluídos da contabilização da dívida pública brasileira, a avaliação de risco e o grau de investimento do país, também do país. Tal medida atrairia bilhões de dólares em investimento, contribuindo para o cenário econômico do país. Esta, eu creio, deveria ser uma grande preocupação do Senado da República, como pressionar o Banco Central, ao invés de fazer operação compromissada para fazer gestão de liquidez interbancária, fazer remuneração. Por que ele não faz? Não faz porque tem algum interesse. Não faz porque não está querendo reduzir a dívida pública brasileira. A lei número 14.185, de 14 de julho de 2021, dispõe sobre o acolhimento pelo Banco Central de depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras. A lei aprovada pelo Congresso Nacional teve autoria deste mesmo senador que está falando e representa importante instrumento monetário para o país. Migrar do sistema de operações compromissadas para depósitos remuneratórios voluntários. Esses depósitos não configuram relação direta com o Tesouro Nacional. Assim sendo, possível o Banco Central realizar gestão da moeda sem incorrer em dívida, sem impactar no resultado fiscal do país. Ele quer autonomia, mas não deixa de gerar déficit fiscal para o país, emitindo título de curto prazo, que são as operações compromissadas. Resta a dúvida. Esses depósitos não configuram relação direta. Caso seja levado adiante, esse instrumento poderia reduzir a dívida pública em cerca de 1/4. 1/4 da dívida pública brasileira poderia deixar de existir. 25% da dívida bruta brasileira. E na relação dívida-PIB, isso significaria uma mudança do que o mundo vê sobre o Brasil. Resta a dúvida quanto aos motivos que levam o Banco Central a não avançar na utilização dos depósitos voluntários como instrumento de gestão monetária. Essa questão deveria estar no centro das preocupações desta Casa e que as transformações do Banco Central, do banco em empresa pública, sucinta. Trata-se de grande montante de valores na ordem de trilhões de reais e toda a cautela é necessária para avaliar os impactos das alterações legislativas. Pela ordem, senhor presidente, o tempo é livre. Eu tenho três projetos tão importantes quanto eu queria pedir respeito. Todos os projetos são importantes. Quero saber se o tempo é livre. Líder Portinho. Nunca vi isso aqui. Não, deixa eu falar aqui. O tempo é livre. Pera lá. O voto apresentado pelo senador Rogério Carvalho é um voto contrário ao relator da matéria. Isso, no âmbito do processo legislativo, é uma prerrogativa do senador e como ele está votando contrário a uma matéria muito importante, esta presidência está aquiescendo para que o senador que apresentou o voto contrário, o outro senador, que é o relator da matéria, possa fazer a sua manifestação para que os senadores compreendam o porquê do voto contrário. Obrigado, melhor adiar a sessão do plenário, então. Sim, ou seja, demora o tempo que leva. Sim. Como diz o chefe da oficina quando eu vou levar meu Se vocês não têm paciência para ouvir não, sei, tá todo mundo com paciência. Então vamos deixar eu terminar, a gente está perdendo tempo. Falta 3 páginas só. O financiamento adequado do Banco Central não requer sua transformação em empresa pública. Na justificativa da PEC, argumentava-se que a maior autonomia orçamentária e financeira do Banco Central é necessária para garantir que as relevantes atividades da instituição sejam executadas sem constrangimentos financeiros, tanto para a instituição quanto para o Tesouro Nacional. O argumento de que a autonomia orçamentária e financeira é necessário para garantir a plena execução da dívida
a atividade do Banco Central, como colocado na justificativa da PEC, não é correto, pois as maiores despesas da autoridade monetária não são as despesas de custeio, investimento e pessoal, mas sim as despesas financeiras do orçamento da autoridade monetária resultantes dos descasamento da remuneração de seus ativos e passivos. Tais despesas não enfrentam qualquer restrição e, como vimos, o arcabouço legal atual garante a cobertura pelo Tesouro Nacional e eventuais resultados negativos do Banco Central do Brasil. Atualmente, o Banco Central do Brasil trabalha com 2 orçamentos. O orçamento administrativo. Este orçamento é regulado pela Lei Orçamentária Anual e inclui despesas obrigatórias do Banco Central, como salário e benefícios, além de despesas discricionárias de custeio e investimento. Impacta diretamente os gastos prioritários da União. Segundo o valor pago, o total recai 3,8 bilhões. O orçamento da autoridade monetária legalmente prevê receitas e despesas ligadas às funções do Banco Central, como gestão de reservas internacionais e circulação de moeda, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, não passa pela LOA e é dividido em financeira, inclui despesas e receitas financeiras, cerca de 1 trilhão relacionadas à política monetária e cambial, que não afetam a dívida líquida do setor público. Administrativa, engloba despesas e receitas primárias, cerca de 1 bilhão em despesas e 0,5 bilhão em receitas, que impactam nas despesas, que impactam na dívida líquida do setor público, incluindo custos de manutenção e distribuição de numerário, entre outros. Percebe-se que o Banco Central do Brasil tem lógica dual, ao ter orçamento gigantesco de autoridade monetária, ao mesmo tempo que administrativamente trabalha com recursos modestos de funcionamento do corpo administrativo. A questão de restrição fiscal, decorrente dos déficits primários acumulados do país na última década, tem levado diversas áreas do Estado brasileiro ao quase colapso em termos de funcionamento administrativo básico. Servidores e inúmeras áreas reivindicam recursos após cenários devastador da Emenda Constitucional 95 de 2026, chamada também de teto de gastos, que inaugurou a ausência fiscal sem precedentes, a austeridade fiscal sem precedentes no país. Com o Banco Central não foi diferente. De 2019 a 2022, o orçamento administrativo teve uma redução contínua de 16% devido às restrições impostas. No primeiro ano, o atual governo Lula, em 2023, já houve uma pequena recuperação do orçamento administrativo do Banco Central, que deve se ampliar nos próximos anos com a aprovação dos reajustes dos servidores da instituição de 23% nominais, divididos em 2 parcelas, uma em janeiro de 2025 e outra em maio de 2026. O salário de final de carreira de analista, que hoje é de 29, chegará a 37,6 mil em 2026. Segundo consta o relatório integrado da gestão do Bacen, comparado com os valores utilizados em 2022, houve um aumento de 7,4% no grupo de despesas discricionárias, custeio e investimento, e de 4,3% no grupo de despesas obrigatórias pessoal, encargos sociais e benefícios. Assim, o valor utilizado total de 2023 foi de 4,5% maior que o de 2022. Ainda segundo o relatório, em 2023, das dotações orçamentárias de 3 milhões e 800 milhões alocados na unidades orçamentárias, 92,7% do total, 3,69 bilhões são destinados para pessoal, encargos sociais e benefícios, 222 são verba de custeio e somente 69 verbas de investimento. Em outras palavras, o orçamento de investimento do Banco Central poderia ser aumentado substancialmente com algumas centenas de milhões de reais. O montante seria suficiente para resolver o problema de gestão orçamentária do Banco Central e assegurar o aumento remuneratório e reajuste reivindicado pelos servidores, a expansão da rede informatizada e o sistema de transferência monetária instantâneo em real, PIX, pode ser alvo de projetos específicos que reorganizem internamente o banco, sem a necessidade de alteração constitucional e de inovação legislativa de tanta expressão e com tamanhos riscos. A questão orçamentária pode ser resolvida por instrumentos legítimos do Congresso Nacional e do Poder Executivo, que é quem tem a prerrogativa para encaminhar matéria desta natureza.
Ante os números apresentados, questiona-se se realmente é necessário alterar a natureza jurídica da instituição mais alta da gestão do sistema financeiro por conta de valores administrativos na ordem dos milhões de reais, que podem ser considerados pequenos se comparados com o volume de trilhões de reais transacionados pelo Banco Central. Vejamos a questão orçamentária por outra ótica. Ao discutir as receitas do Banco Central, é crucial reconhecer que excesso por taxa de multas são contabilizados como parte de receitas primárias do orçamento da autoridade monetária. O Banco Central não possui o que tradicionalmente se chamaria de receitas próprias. Isso se deve ao fato de que os ativos gerados de receita sob sua gestão não pertencem ao Banco Central isoladamente, mas sim ao Estado e aos brasileiros. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 21, inciso 7 e 8, esclarece que a emissão de moeda e a gestão das reservas internacionais são competências exclusivas da União. Esses ativos, portanto, são de propriedade coletiva nacional e estão sob a administração do Banco Central, que é uma autarquia especial, como parte das suas funções institucionais. Embora os ganhos de senhorinhagem e os resultados advindos da gestão de reservas internacionais não sejam diretamente contabilizados como receitas na contabilidade tradicional, essas formas de receita geradas pela gestão de ativos e passivos são, em geral, transferidas à União. Essa transferência é obrigatória, conforme o artigo 7 da Lei Complementar 101 de 2000 e reiterada pela Lei 13.820 de 2019, que determina a destinação desses recursos. A senhoreagem, no caso, senhoreagem é a diferença entre o custo para fazer a moeda e o valor de face da moeda. Isso dá a senhoreagem que dá um lucro para o Banco Central, que na verdade deve ser revertido para a União, porque é de quem é o dinheiro é do país, não é do Banco Central. É do povo brasileiro. A senhoreagem, no caso, frequentemente está associada às atividades de um Banco Central. Refere-se ao lucro obtido pela emissão da moeda, já expliquei, pela ótica das despesas. Vemos que há uma relação complexa entre o Tesouro Nacional e o Banco Central, na gestão de ativos da autoridade monetária, que faz gestão das reservas, conforme mencionado anteriormente nos anos de 2022 e 2023, o Banco Central apresentou expressivos resultados financeiros negativos, que chegou a 111 bilhões, respectivamente, valores que precisam ser cobertos pelo Tesouro Nacional. No contexto do regime jurídico de empresa pública, a possibilidade de receber recursos financeiros do controlador poderia caracterizar uma situação de dependência. A Lei Complementar número 101 de 2000 define no seu inciso 3º, artigo 2º, que uma empresa estatal dependente é aquela controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para despesas de pessoal, custeio em geral ou capital, com a exceção dos recursos provenientes do aumento de participação acionária. De acordo com o relatório da PEC, a autonomia orçamentária de uma autoridade monetária é descrita como a capacidade de um banco central elaborar, aprovar e executar seu próprio orçamento de forma separada e independente do governo. Adicionalmente, a autonomia financeira é vista como a capacidade do Banco Central poder utilizar as receitas próprias geradas pelos seus ativos para custear as despesas com pessoal, a íntegra com pessoal, custeio em geral, investimento e outros. A dependência financeira das estatais as integra ao orçamento geral da União, afetando assim a autonomia orçamentária que se busca alcançar. A própria PEC é contraditória. Além disso, a PEC não promove alterações na Lei 13.220 de 2019. Argumenta-se que não é possível garantir antecipadamente que não haverá necessidade de transferência orçamentária do governo, contrariando afirmações anteriores de independência financeira. Nesse contexto, o Banco Central atua mais como um administrador de recursos nacionais do que como propriamente de ativos que geram receitas. A emissão de moeda, por exemplo, não é uma atividade comercial com fins lucrativos, mas uma função monetária central que visa controlar a oferta monetária e sustentar a estabilidade econômica, que é uma atividade exclusiva da União, do Estado, do governo brasileiro.
Similarmente, as reservas internacionais, apesar de serem ativos que podem gerar retornos financeiros por meio de investimentos, são primariamente mantidas para apoiar a política cambial e fortalecer a posição financeira do país no cenário global. Portanto, ao considerar a estrutura financeira e a natureza das receitas do Banco Central, torna-se evidente que as operações que geram retornos não são medidas de geração de lucro para o Banco Central, mas sim estratégias de gestão macroeconômica em nome de toda a nação. Em distinção, é fundamental para entender a função e o papel do Banco Central dentro da estrutura fiscal e econômica do Brasil. As únicas restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas atualmente pelo Banco Central estão relacionadas às despesas relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive destinadas a benefícios de assistência aos servidores e aos investimentos. Em relação às despesas mencionadas no Banco Central do Brasil, enfrenta as mesmas restrições que outros órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, agências reguladoras. Nesse aspecto, as restrições de recursos enfrentados pelo Banco Central não são diferentes das enfrentadas por outras autarquias que exercem função de regulação e supervisão de determinadas atividades econômicas, tais como a Comissão de Valores Mobiliários e as agências reguladoras. Tais restrições apenas refletem as limitações de recursos enfrentados pelo Estado brasileiro como um todo, bem como a necessidade da União alcançar suas metas fiscais, como sempre ressaltado em pronunciamentos públicos pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos, o próprio. Claro que há demandas como vistas a melhorar a remuneração e as condições de trabalhadores e servidores, bem como ampliar a disponibilidade de recursos para investimento. Mas para tudo isso ser tratado no âmbito de negociações com o Ministério do Planejamento e Orçamento, não fazendo sentido criar tantas incertezas e graves problemas jurídicos, fiscais e econômicos, operacionais, resultando da alteração inconstitucional da natureza jurídica do Banco Central. Consideramos possível e necessário pensar mecanismos que assegurem o financiamento adequado do Banco Central nas suas despesas discricionárias, operacionais, sem os riscos que envolva a transformação de uma autarquia em empresa pública por meio de PEC de iniciativa parlamentar, que é um claro vício de iniciativa, ferindo diretamente uma cláusula pétrea. Por isso, o voto. Pelo exposto, o voto é pela rejeição da proposta de emenda à Constituição número 65 de 2023, bem como do substitutivo a ela apresentada. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho. Concedo a palavra ao senador Sérgio Fernando Moro. Presidente, eu vou me manifestar